Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada aí pelo convite, pela escolha do tema. A gente tem uma dificuldade de achar agenda, mas eu fiquei feliz de a gente ter conseguido reunir todas as ligas para a gente fazer essa aula de hoje. Fico muito feliz quando vocês me enviam mensagem para a gente fazer aulas para as ligas, para as faculdades. Então, escolhemos um tema hoje que é um pouquinho diferente do que eu tenho costume de dar para acadêmico de medicina, então eu tentei formular de maneira que vocês consigam aproveitar isso na prática de vocês, não só depois que entrarem na residência, mas já tentando aproveitar agora no dia a dia do internato ou dos plantões que vocês vão começar. Eu coloquei aqui um código, um QR Code. Esse QR Code ele manda para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo a gente tem na descrição uma tabela com todos os serviços de residência médica que tem no Brasil, ou praticamente todos. A gente tentou reunir o máximo de informações que a gente tinha de cada um, e a gente tem contado com a cooperação dos residentes ao redor do Brasil para ajudarem a gente a preencher essas informações. Então, se quiserem compartilhar com outros residentes, outros acadêmicos de medicina, fiquem à vontade. Eu coloquei esse QR Code mandando para o grupo e não direto para a tabela, porque sempre eu envio lá também quando vai ter aula, quando vai ter algum encontro, ou quando a gente vai fazer alguma coisa no congresso, algum sorteio. Então, para quem gosta de ortopedia, fica aí o convite para participar desse nosso grupo de WhatsApp. Está aparecendo na tela para vocês, né? Tá, beleza, combinado. Então, vamos começar nossa aula aqui. Hoje a gente vai falar de fraturas dos ossos do carpo, então é um tema um pouquinho específico, mas eu tentei adaptar para vocês, hein? Vamos lá. As fraturas dos ossos do carpo, elas são de difícil diagnóstico, porque acaba que um osso sobrepõe na imagem em relação ao outro e a gente dificulta um pouco essa visualização. Tanto é que é uma radiografia difícil de ver. As pessoas costumam me mandar muito. Marcela, tem alguma coisa aqui no carpo, no punho, né, nos ossos aqui? Por quê? Porque às vezes realmente fica difícil para ver para quem não tem aquele olho treinado. Então pode passar desapercebidas as fraturas. Isso é comum de acontecer. Aqui a gente tem uma imagem antero-posterior ou posterior-anterior aqui do punho, uma visão que a gente consegue aqui delimitar os ossos e a gente vai passar pelos nomes aqui só para vocês lembrarem, né? Talvez vocês viram isso aqui em anatomia, no primeiro, no segundo ano, talvez já tenham esquecido, então a gente vai relembrar. A gente está aqui diante da articulação do punho, esse aqui é o rádio e essa aqui é a cabeça da una. A articulação do rádio com os ossos do carpo, a gente chama de articulação radiocarpal. Esses são os ossos do carpo. A gente tem 8 ossos no carpo. E os ossos do carpo, distalmente aqui, eles vão se articular com os metacarpos, que são os ossos que estão ali na mão, formando o raio de cada dedo. Então, aqui a gente tem o primeiro metacarpo, que é o do polegar, que está aparecendo só a base dele. O segundo metacarpo, o terceiro, o quarto e o quinto. A gente usa muito número na cirurgia da mão, na ortopedia, então, muitas vezes, vocês não vão ver eu falando assim, metacarpo do indicador. Geralmente a gente não fala isso, a gente fala segundo metacarpo. A gente não fala metacarpo do dedo médio, a gente fala terceiro metacarpo, porque eles são numerados, de 1 a 5, tá? Então, essa aqui é a articulação carpo-metacarpal. E aí tem a primeira articulação, carpo-metacarpal, que é a articulação do trapézio com o primeiro meta, que é uma articulação comum de ter desgaste, artrose. Talvez vocês já tenham escutado falar da risartrose. Então, risartrose é quando tem artrose dessa primeira articulação carpo-metacarpal, ou trapézio-metacarpal. E aqui estão as outras articulações carpo-metacarpais. Beleza, mas o nosso foco hoje vão ser aqui, ó, os 8 ossos do carpo. A gente tem 4 ossos na fileira distal e 4 ossos na fileira proximal. Só que um desses 8 ossos, que é essa bolinha aqui, ó, é o pisiforme. Deixa eu ver se há alguma dúvida aqui. Ah, não, temos 101 pessoas, então acho que não tem limite, né, gente? Será que tem limite?
Não sei. Aqui está escrito 101 para mim. Aqui está como aberto, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, se tiver limite, a gente vai descobrir depois, mas aí vai ficar salvo no YouTube, tá? Então, vamos lá. São 8 ossos, 4 na fileira distal, 4 na fileira proximal. Só que essa bolinha aqui, que é o pisiforme, ele não é um osso que articula nos ossos do carpo. Ele, na verdade, é um osso sesamoide, tipo a patela. A patela é o maior osso sesamoide que a gente tem no corpo, que é um osso que ele está dentro de um tendão para aumentar o braço de alavanca e aumentar a força de um tendão. Então, ele é chamado de osso sesamoide. Então, esse ossinho, que é o pisiforme, ele não participa da biomecânica dos ossos do carpo, mas ele é considerado como o 8º osso do carpo. Quem são os mais importantes para a gente aqui, então? Os outros 7, né? Mas vamos relembrar o nome de todos aqui, então. O escafoide, que é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Primeiro, porque biomecanicamente ele é a chave central que articula com as duas fileiras, tanto a fileira distal quanto a fileira proximal. Abre um parêntese aí, gente. Quando eu falo distal, eu quero dizer que está mais longe do centro do corpo. E quando eu falo proximal, quer dizer que está mais próximo do centro do corpo. Então, por isso que essa aqui, ó, é a fileira proximal e essa aqui é a fileira distal. Então, o escafoide, ele é importante, primeiro, porque ele articula com as duas fileiras, então ele é biomecanicamente muito importante, é um osso fundamental, e também é importante porque 80% das fraturas desses ossinhos acontecem no escafoide. Então, ele é o osso que mais fratura no punho. Então, 80% das fraturas vão ser de escafoide. Aqui a gente tem o semilunar. O semilunar, inclusive, é um ossinho que, quando ele fica sem sangue, a gente chama de necrose avascular, ou sinônimo, osteonecrose, é a doença de Kienbock, é a doença de necrose avascular do semilunar, muito comum. E aqui a gente tem o piramidal, e essa bolinha menorzinha que a gente já falou, que é o pisiforme, que é um osso sesamoide que está dentro do tendão flexor ulnar do carpo, para aumentar o braço de alavanca e aumentar a força desse tendão. Aqui a gente tem o amato, o capitato, e aqui sobreposto, não está dando para ver direito, mas tem 2 ossos aqui, o trapézio e o trapezoide. O trapézio é o que está aqui, ó, na base do primeiro meta, que forma a articulação, primeira articulação carpo-metacarpal, que quando dá artrose, que é muito comum em mulheres idosas, se chama risartrose. Então, prazer, esses são os 8 ossos do carpo, e é deles que a gente vai falar hoje aqui na nossa aula, tá? Eu vou passar mais rápido nas fraturas desses outros ossos, porque é menos frequente, e a gente vai dar um enfoque no final para a fratura do escafoide, combinado? Eu vou falando aqui, e depois a gente abre para vocês tirarem as dúvidas. Então, primeira coisa, quero que vocês conheçam a incidência, né? Igual a gente já falou, o primeiro na incidência, o mais importante, é o escafoide. 80% das fraturas dos ossos do carpo acontecem no escafoide. Depois, piramidal, trapézio, amato, semilunar, capitato, pisiforme, e, por último, o trapezoide, que é o mais protegido. O trapezoide, ele está ali entre vários ossinhos, ele está bem protegido, então, ele que tem menor chance de fraturar. Quando eu colocar essa bandeirinha aqui, ó, é porque essa informação já caiu na prova do TEOT, que é o título de especialista em ortopedia e traumatologia, tá? Que é a prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que a gente chama de SBOT. Então, sempre que tiver essa bandeirinha vermelha, é porque essa informação já caiu. Eles acharam que estava muito básico perguntar qual era o osso que mais fratura, porque todo mundo sabe que é o escafoide, então eles perguntaram qual é o segundo osso que mais fratura. E aí os alunos tinham que marcar lá na resposta na múltipla escolha, que era o osso piramidal. Então vamos começar com o piramidal, que é o segundo osso que mais fratura, no final é que a gente vai falar do mais importante, que é o escafoide. Normalmente, o que acontece? Uma avulsão dorsal, uma avulsão da cortical dorsal. Olha que bonitinho. Esse desenho a gente fez para vocês entenderem o epônimo. A gente chama de pooping duck sign, parece um patinho fazendo um cocôzinho aqui. Então, a cortical, a casquinha de trás do osso piramidal, ela avulsiona, ela arranca junto com o ligamento, aí parece um patinho fazendo um cocôzinho. Então, por isso que chama pooping duck sign, que é muito conhecido. Geralmente, ele vai ter dor dorsal, aqui na
né, na palpação, na região dorsal do punho. O tratamento é simples. Eu vou usar 4 semanas ali de gesso ou uma tala para trazer conforto, mas é basicamente o tempo daquele ligamento cicatrizar. Não necessariamente essa casquinha vai colar de novo ali, porque o que foi importante ali foi a lesão do ligamento, não necessariamente aquela casquinha que não vai ter prejuízo nenhum em relação à biomecânica do punho, tá? Então, o terceiro osso mais fraturado, trapézio, pode ser de vários formatos, pode ser fratura do corpo, fratura da tuberosidade, avulsão. A gente vai ver aqui algumas imagens para vocês entenderem. Uma forma que é muito comum de fraturar é a compressão axial do primeiro meta. Vocês lembram que eu falei que ele articula com o primeiro metacarpo, que é a primeira articulação carpo-metacárpica? Então, quando tem uma força, uma pressão axial do polegar para dentro da mão, o primeiro metacarpo, ele vai bater, vai fazer um impacto aqui no trapézio e vai partir o trapézio ao meio. Então, essa aqui é uma fratura vertical do corpo. Então, partiu o trapézio, ó, em 2 fragmentos. Então, essa aqui é uma fratura vertical com um mecanismo de trauma de compressão axial. Vocês já vão ficando aí familiarizados com esses termos que a gente utiliza. Compressão axial, a gente utiliza muito. Mecanismo de trauma, que é a posição do corpo ali naquele momento do trauma. Então, isso tudo vocês vão ver que eu vou falar várias vezes durante a aula e em outras aulas também. MTC, quando eu colocar, é metacarpo. Então, o primeiro meta sofre uma compressão axial, uma força para dentro da mão e quebra o trapézio, que é o fratura o trapézio em 2 partes, que é um mecanismo vertical intraarticular. Por que intraarticular? Porque acometeu a articulação, tanto a articulação distal quanto a articulação proximal. O trapézio, ele articula aqui, ó, com o escafoide. E a gente tem 2 classificações. Na ortopedia, a gente tem muitas classificações para várias fraturas, várias doenças. Vocês vão ver que tem muita decoreba, e é assim mesmo. Na ortopedia é assim. Não tem como brigar contra isso. Tem que encontrar soluções para decorar isso, para memorizar e saber saborear os epônimos. Eu, atualmente, eu sempre gostei, na verdade, desde a residência, sempre gostei de epônimo, de decorar aquilo, sempre tive um prazer em decorar isso. Então, vou trazer alguns epônimos para vocês. É claro que vocês, como médicos, recém-formados ou acadêmicos, não precisam decorar essas classificações. Aqui eu estou trazendo a título de curiosidade para vocês entenderem sobre a patologia. Mas o residente de ortopedia, ele tem que decorar esses epônimos. Primeiro, porque cai na prova, e segundo, porque vai ser a prática do dia a dia dele depois que ele se formar. Então, a gente tem 2 classificações para a fratura do trapézio. A primeira é a classificação de Walker, que vai levar em consideração aqui ao traço de fratura, se vai ser horizontal, se vai ser aqui nessa tuberosidade mais radial, ou se nessa parte mais radial inferior, ou se é nessa parte mais ulnar superior, ou se é o traço vertical, que é o que eu mostrei aqui em cima. Tá vendo? Esse traço aqui, ó, é esse aqui, ó, tipo 4. Ou se é uma fratura tipo 5 cominuída. Quando eu falar cominuída, ou cominutiva, ou cominuição, significa fragmentado, que foi quebrado, que foi fraturado em vários fragmentos menores. Isso aqui traz para a gente um prognóstico pior. É uma fratura mais difícil de ser tratada, de ser fixada. Então, todas as fraturas em qualquer parte do corpo que tiverem esse padrão de cominuição, elas, primeiro, geralmente estão associadas a um trauma de energia maior, porque precisou de um impacto, uma força maior para fraturar, e segundo, tem um prognóstico pior, uma resolução pior do quadro. E existe a classificação de Palmer. A classificação de Palmer é só para essa tuberosidade do trapézio, se é na base ou se é na extremidade, TIP. Se é na base é tipo 1 e se é na extremidade é tipo 2. Como que eu posso visualizar essa fratura? Porque às vezes aqui, ó, fica difícil de ver. Então, tem algumas alternativas, algumas incidências radiográficas especiais para eu conseguir ver essa fratura. A primeira é a incidência de raio-x. RX, gente, é radiografia, tá? Tem muita coisa abreviada na aula para ficar rápido, para não ficar muito texto na tela. Mas se tiver alguma dúvida, vocês vão falando. RX é radiografia, CMC é carpo metacárpica, AP é anteroposterior, tá? Então, vamos lá. Essa incidência é a radiografia de Robert.
ou Roberts, que é uma incidência onde o paciente vai fazer uma pronação do antebraço e ele vai colocar o dorso do polegar sobre o filme. E o raio vai bater aqui, fazendo o quê? Um AP verdadeiro, um anteroposterior verdadeiro da articulação carpo-metacárpica, ou seja, da articulação entre o trapézio e o primeiro meta. Quando eu faço isso, eu consigo ver direitinho essa articulação. Então, vai ficar essa imagem aqui, ó. Ela é ótima para metacarpo, mas ela também me ajuda a ver a articulação carpo-metacárpica e muitas vezes ela vai me ajudar a ver o próprio trapézio, que é o que eu quero investigar. Além dessa incidência, a gente tem a incidência de túnel do carpo, ou carpal tunnel view, em inglês. Então, eu vou fazer uma extensão do punho, eu vou até segurar com um elástico, olha lá na foto para vocês verem, e eu vou fazer o raio entrando aqui, ó, tangente ao túnel do carpo, de forma que a imagem que eu vou obter é essa imagem aqui. Eu vou ver o túnel do carpo com o seu assoalho, o seu rebordo lateral ou radial e o seu rebordo da sua parede mais ulnar. Então, eu consigo ver aqui, ó, o túnel do carpo, onde passam os tendões flexores, o nervo mediano. Então, a gente já entende aqui, quando eu falo, ó, flexores, nervo mediano, que essas estruturas possam estar em risco se eu tiver uma fratura aqui, ó, ou do trapézio, ou se eu tiver uma fratura do amato. Então, se eu tiver fraturas das paredes aqui do meu túnel do carpo, pode ser que eu tenha prejuízo das estruturas que estão ou internamente no túnel do carpo, ou no canal de Guion, que é um outro túnel que a gente tem aqui na região do punho. Então, aqui a gente consegue ver, ó, essas duas setas estão mostrando uma listrinha preta. Se vocês não estiverem conseguindo ver, às vezes mexe um pouquinho a tela assim do computador, que fica um pouco mais evidente. Tem uma listrinha preta aqui. Quando a gente fala listrinha preta, né, o certo seria eu falar radiotransparente ou radiolucente, que é essa região mais escurecida, que é onde não tem osso porque teve a fratura. O oposto dessa terminologia seria radiopaco, né, ou radiodenso, radiopaco, que é quando está branco, que seria, por exemplo, uma esclerose, que pode acontecer em casos de artrose, por exemplo. Então, aqui a gente tem essa listrinha radiolucente, que é a região da fratura do osso trapézio, tá? E a gente conseguiu ver através dessa incidência de carpal tunnel view. Tratamento é tranquilo também, vai ser tratamento conservador, mas se tiver desvio, igual essa imagem que eu mostrei aqui para vocês, ó, tá desviado, afastou mais de 2 milímetros, 3 milímetros, então o tratamento é cirúrgico, e aí a gente vai reduzir e vai colocar, por exemplo, um pequeno parafuso, como essa imagem do livro aqui. Então, essa é uma das opções de tratamento cirúrgico quando tem instabilidade, tá? Então, se tiver desvio ou instabilidade, eu vou fixar. Como que eu posso fixar aqui nesse caso? Parafuso, por exemplo, fio de Kirchner, tem um C aqui em algum lugar, aqui talvez, fio K, tá bom? Abreviando aí. Agora as fraturas do amato. Então a gente falou do trapézio, que está de um lado, agora a gente vai falar do amato, que está do outro. Então o tipo mais comum é do gancho do amato. O gancho do amato, ou âmulo do amato, né, é a fratura mais comum, geralmente em atletas que usam raquete. Então, atletas de tênis, beach tênis, né, bastão, taco de golfe, beisebol. Então, é muito frequente as fraturas do gancho do amato, ou âmulo do amato. Geralmente é um impacto direto, ou pode ser fratura por estresse crônico, né, de tanto bater ali naquela região, vai causando um estresse crônico, uma absorção aumentada em relação à reposição óssea e causa ali uma fratura por estresse, pode ser também. O paciente geralmente vai se apresentar com dor na base da mão. Se vocês apertarem aqui, na região do punho de vocês, todo mundo apertando aí, vocês vão ver que tem duas proeminências maiores, uma de cada lado. A do lado mais radial, que está perto do polegar,
é o escafoide de vocês, é a tuberosidade do escafoide. E é do outro lado que você aperta é o âmago do amato. Então, é comum também a gente ver fratura por estresse do âmago do amato em paciente que anda de bike, por exemplo, né? E tromba muito, bate muito aqui nessa região. Então, vocês vão palpar aí duas proeminências ósseas, uma é o escafoide, que a gente vai falar lá no final da aula, e a outra é o âmago do amato. Então, dor na base da mão, quando tem a fratura, a dor é pior quando você tenta fazer a flexão do quarto e do quinto dedo, por quê? Porque os flexores, eles passam aqui nessa região, pode comprimir o nervo ulnar, que passa aqui no canal de Guion, então pode ter sintomas de nervo ulnar, pode ter dormência nos dois dedos mais ulnares aqui da mão, que é o território de inervação sensitiva cutânea do nervo ulnar. A gente chama isso de dermátomo. Então, as regiões cutâneas inervadas por um nervo são chamadas de dermátomo. E em casos crônicos, eu posso ter até ruptura desses tendões flexores, principalmente do quinto dedo. Qual o exame que eu vou pedir para ver? AP, perfil, né? Como sempre, eu sempre vou pedir o AP perfil, posso pedir uma oblíqua a 45 graus, e de novo aqui, ó, a radiografia túnel do carpo. Carpo ao túnel viu, que a gente viu que segura aqui, faz uma tangente no túnel do carpo, e olha só a imagem que linda que fica. Aqui do lado radial, a gente já viu que tem o trapézio e o escafoide, e na parede mais ulnar, a gente tem aqui, ó, o âmago do amato. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas tem uma fratura aqui, ó, da base do âmago do amato. Vocês estão vendo? Mandem ok aí no chat, se vocês estiverem vendo. Vamos ver se o chat vai apitar. Alguém viu uma listrinha aqui? Ninguém viu, então deixa eu formatar essa imagem, vamos ver se eu consigo melhorar para vocês. O pessoal tá mandando ok no chat. Ah, beleza. Ó, então deve que... Será que eu desativei? Não sei. Ó, vamos ver se eu consigo melhorar a imagem aqui para vocês. Acho que deu uma melhorada, né? Acho que deu para ver melhor ali, ó. Olha só, viu? Então, aqui tá a listrinha, que é a fratura da base do âmago do amato. Beleza. Então, continuando aqui, às vezes a gente não consegue ver na radiografia, a gente já conversou sobre isso ali inicialmente, então às vezes eu vou precisar de quê? De uma tomografia, uma TC, tomografia com os cortes, nesse caso aqui, ó, a gente fez cortes axiais ou transversais, e aqui tá a fratura do âmago do amato. Existe um diagnóstico diferencial muito legal, esse aqui eu trouxe só a título de curiosidade, porque eu também adoro uma curiosidade, além de adorar um epônimo. Existem algumas ossificações, alguns ossículos acessórios. E esses ossículos acessórios, eles podem estar nas mãos, nos pés, na clavícula. Nesse caso, ele está no próprio amato, e ele chama os âmulos, ou os amuli próprio, ou amato bipartido, ou ossículo acessório do amato. Então, tem vários jeitos de denominar isso, né? Talvez a forma que vocês encontrem em todas as literaturas, em todas as línguas, seja os âmulos, que é a forma originária da descrição. Acho que é no latim. Mas olha que legal, dá para você ver que é uma bolinha redondinha, bem delimitada, arredondada, não tem sinal de fratura, de irregularidade, não tem sinal de pseudartrose, então é uma bolinha que tem aqui. Então não precisa confundir isso com fratura. Isso às vezes acontece na clavícula, na mão, nos pés, tá? Então isso pode ter em outros lugares do corpo também. Não tem que fazer nada, só deixar aí. O tratamento geralmente é conservador, com tala, mas se ele for com desvio acima de 1 milímetro, ou seja, qualquer desvio, né, pequenininho, qualquer desvio, já é cirúrgico. E agora vocês vão aprender uma nova sigla aqui que a gente usa muito na ortopedia, que é RAF, que é redução aberta e fixação interna. A gente usa muito esse termo, tá? Então, cirúrgico com RAF, que é redução aberta, ou seja, eu abri para ver e eu fixei internamente com algum parafuso, por exemplo. Vamos para a fratura do trapezoide agora? O trapezoide é aquele que eu disse que está bem protegido, ele está bem escondido ali,
entre os ossos, ele está na base do segundo metacarpo, lembrando que o segundo meta é o que compõe o segundo raio, e ele, como está bem protegido, ele só vai fraturar se for o quê? Alta energia. Então, um acidente de carro, queda de altura, né, muito grande, e geralmente é uma transmissão de força axial pelo segundo meta. Então, faz a força axial e fratura o trapezoide. Como geralmente é alta energia, 1/3 dos pacientes vão ter lesões associadas, ou fratura de outros ossos, ou síndrome de compartimento, ou lesão de tendões associada. E esse osso trapezoide, como ele está bem escondidinho ali, eu geralmente vou precisar de uma tomografia. Aqui está mostrando a fraturinha aqui do trapezoide, eu quase não dava para ver antes, mas com a TC eu consigo ver a fratura do trapezoide. Agora esse aqui, o trapezoide aqui é um corte da TC. Se a gente faz o outro corte, a gente vê o trapézio, tá? O trapézio não apareceu aqui por conta do corte da TC. Então, ó, vai precisar de TC ou ressonância em 80% dos casos, porque eu não vou conseguir ver simplesmente na radiografia. E quando eu tiver um desvio menor que 2 milímetros, que felizmente é a maioria, tratamento conservador, que é esse caso aqui. Mas se tiver um desvio acima de 2 milímetros, eu vou fazer RAF, redução aberta e fixação interna. E lembrar de não encurtar o raio. O que significa isso? Eu não vou ressecar esse... Vamos ver se tem... Acho que apitou aqui, vamos ver se tem uma mensagem. Eu não vou ressecar esse... Aqui, consegui abrir. Eu não vou ressecar esse ossinho. Por quê? Porque se eu resseco esse ossinho, se eu tiro esse osso, o que acontece? O segundo meta, ele desce, ele afunda, ele encurta. E quando ele encurta, meu dedo perde a força, porque o meu tendão, ele tem um comprimento X. Se eu diminuo esse comprimento, esse tendão fica um pouco mais frouxo, como se fosse um elástico afrouxado. Então, eu perco força quando encurta o dedo. Então, eu não vou simplesmente tirar e jogar fora esse ossinho, não, tá bom? Fratura do semilunar, estamos quase chegando no último, que é o escafoide, está quase terminando. Então, fratura do semilunar geralmente está associada à luxação do punho. Existe uma classificação, mas eu não vou nem passar por ela, só para vocês conhecerem, tá? A título de curiosidade. E aqui, ó, tá o semilunar. O semilunar, aqui nessa radiografia, a gente praticamente não vê a fratura, concorda? Então, muitas vezes vai precisar também de TC. Aqui na TC mostrando o traço de fratura, tanto aqui, ó, no corte coronal, sagital, quanto no corte axial ou transversal. Pessoal, só relembrando aqui para vocês, ó, o corte coronal é o mesmo que o frontal. Coronal vem de coroa, né? Então, é como se fosse um arquinho da cabeça aqui. Esse é o coronal ou frontal. Agora, o corte, igual o meu cabelo tá partido aqui, é o corte sagital. E o corte que me corta transversalmente é o transversal ou axial. Isso tem que estar na ponta da língua, tanto para vocês avaliarem exames na ortopedia, quanto na neuro, na cirurgia geral, quanto na clínica, claro, para avaliar TC de tórax, né? Mas na ortopedia, às vezes, isso confunde um pouco, porque é na mão e no pé. Então, a posição confunde um pouco, mas é só lembrar da posição anatômica que não tem erro, tá? Coronal, sagital e axial ou transversal. E mesma coisa aqui, ó, desviou acima de 1 milímetro, eu vou fazer a redução aberta e fixação interna. Captato, o mais comum dele é a fratura transversal, no colo dele, geralmente associada à luxação perilunar, igual essa luxação do punho que eu falei aqui em cima do semilunar, o captato também. E aqui tem epônimo, é a síndrome de Fenton, ou síndrome transescafo-captato, porque geralmente fratura o escafoide, então, através do escafoide, transescafo, e através do captato, transcaptato. E aí, ele passa cortando não, né, gente? Fraturando aqui no meio do captato. Vocês estão vendo esse círculo aqui? Esse círculo é a pontinha do captato que girou 180 graus. Então, além dele fraturar, esse fragmento girou 180 graus. Não tem como eu reduzir isso. Eu tenho que abrir cirurgicamente, ir lá, girar o fragmento, encaixar
e colocar o parafuso. A síndrome de Fenton é isso, é quando eu tenho essa fratura do colo do captato e esse fragmento gira 180 graus. E aí eu tenho que reduzir aberto, claro, e colocar o parafuso para segurar. Aqui, ó, esse semicírculo aqui, ele estava girado 180 graus, viram? Manda ok aí, se vocês viram. Deu para entender? Senão eu posso tentar desenhar aqui, porque talvez seja difícil. Ah, deu? Beleza, legal. Agora, o pisiforme. O pisiforme é o que está ali, ó, do lado mais ulnar, que eu falei para vocês, que é o ossinho é um ossinho sesamoide, está dentro do FUC. FUC é flexor ulnar do carpo, e uma das fraturas mais comuns dele é a avulsão pelo próprio tendão. Puxa tão forte em algum momento de queda, por exemplo, que faz uma fratura transversa. Isso acontece na patela também. Às vezes tem uma força tão grande de tração ali do tendão patelar ou quadricipital que fratura a patela transversalmente, igual esse ossinho aqui do pisiforme, tá? Então, uma fratura avulsão, que é o mais comum pelo tendão que ele está imerso. Então, tendão flexor ulnar do carpo, tá? Geralmente tem dor aqui no local e geralmente é um tratamento conservador mesmo, só se fica incomodando depois que a gente trata essa fraturinha. Agora vamos para a nossa fratura mais importante do escafoide. E por que é mais importante? Porque é que vocês vão ver mais comumente, porque 80% das fraturas dos ossos do carpo são do escafoide. Talvez até algum de vocês já tenha fraturado o escafoide. Alguém aqui já fraturou o escafoide? Manda aí no chat, por favor. A fratura do escafoide, ela acontece muito no esporte, ela acontece mais em homens jovens que caem com a mão espalmada no chão. Então, vai cair e põe a mão ali para apoiar. Vocês conhecem alguém que já fraturou o escafoide? Já que ninguém respondeu que já fraturou? Vocês conhecem alguém que já fraturou? Bom, então vamos lá. Vamos estudar agora a fratura do escafoide, algumas leituras sugeridas aqui para vocês, quem quiser aprofundar depois no assunto, que são referências bibliográficas também da própria prova do TEOT. A fratura do escafoide é a fratura mais frequente dos ossos do carpo, até 80% das fraturas vão ser do escafoide, isso já caiu em prova, aqui ó, bandeirinha TEOT. A título de curiosidade, essas outras bandeirinhas são as informações dos livros de referência. Então, ó, quando é Rockwood, eu coloco Rock. Quando é livro do Geraldo Mota, quando é referência, informação tirada daqui, eu coloco Mota. Quando a informação veio do Campbell, eu coloco Camp. Tá? Então, quando vocês veem essas bandeirinhas, são as referências bibliográficas. Eu gosto de deixar assim, porque na hora de estudar, você sabe de onde veio exatamente cada informação, para correr atrás para estudar, ou para decorar, ou para... Enfim, eu gosto de trazer isso aqui. Isso me fazia muita falta quando eu estudei, eu tinha que ficar anotando de onde que eu tirei as informações ali das minhas anotações, e hoje eu coloco para todos os alunos aqui dos cursos. Então, qual a epidemiologia da fratura do escafoide? Homem, 2,5 para 1, ou seja, 2,5, 2 homens e meio fraturam escafoide para uma mulher, tá? Então, o dobro. Então, é mais comum em homens jovens, 25 a 35 anos. O mais comum é queda com a mão espalmada no esporte. Tá lá correndo no futebol, no tênis, cai com a mão espalmada no handebol e bate aqui essa região da mão. Não necessariamente é pelo trauma direto. Geralmente a fratura é pelo impacto do escafoide no rebordo dorsal ali do próprio rádio. Isso pode acontecer em várias posições, mas a posição mais comum é que o paciente esteja, então, com o punho em hiperextensão. Quando o punho está com uma extensão ali de 90 graus, a gente tem mais fratura de rádio distal, mas quando essa extensão está acima de 90 graus, está mais ainda aqui, ó, de hiperextensão, meu punho não vai, mas vocês entenderam, né? Aí tende a fraturar o escafoide, tá? Então, isso também é uma questão de prova do TEOT. 10% tem lesões associadas, principalmente quando é um trauma de alta energia. Então, principalmente quando é trauma de alta energia, tem que investigar o cotovelo, porque pode ter fratura da cabeça do rádio associada. Então, 1 a cada 10 vai ter alguma lesão associada, ou lesão ligamentar, ou fratura. Então, a gente tem que examinar o paciente por completo. E 80% das fraturas ocorrem na cintura ou colo. Como assim, Marcelo? Não entendi nada. Então, vamos lá. No escafoide, a gente tem
o polo proximal, lembrando, proximal é aquilo que está mais próximo do centro do corpo, e o polo distal. Entre o polo proximal e o polo distal, tem essa curvatura aqui que a gente chama de cintura ou colo do escafoide. 80% das fraturas acontecem aqui na cintura ou colo do escafoide. O escafoide ele tem duas características muito importantes em relação à sua anatomia, por isso que eu tive que trazer para vocês. Primeira informação é: 80% da superfície do escafoide é coberta por cartilagem. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma pior cicatrização, consolidação óssea, quando a gente tem uma superfície cartilaginosa. Diferente de um osso que está puramente ali só de cortical óssea. A gente tem um processo de consolidação óssea mais rápido. Então, ter 80% da superfície coberta por cartilagem vai atrasar a consolidação. É um osso que demora para consolidar. Ou seja, ele pode ter um retardo de consolidação, um atraso, uma demora, ou pior, ele pode nem consolidar. Quando um osso tem uma fratura e não consolida, a gente chama de pseudoartrose. Esse nome, ele é um pouco ruim, porque fica parecendo que é artrose do desgaste, né, da degeneração, mas não tem nada a ver com desgaste e degeneração. Pseudoartrose é quando um osso não consolida a fratura. E isso, infelizmente, é comum no osso escafoide. Um dos fatores é porque ele é 80% coberto por cartilagem, ok? Segunda informação importante da anatomia desse osso é que ele tem uma vascularização retrógrada. O que é? Vem a artéria radial, passa do lado dele, dá tchau para ele, e depois ela entra no polo distal e vai descendo retrógradamente. Ou seja, a vascularização do corpo, ela geralmente é anterógrada, ela vai do centro do coração até as extremidades. Então, se a gente fosse raciocinar, se fosse anterógrado, a vascularização ia entrar aqui, no polo proximal, e ir para distal, e ir para a ponta dos dedos. Mas não. Vocês entenderam que vem aqui a vascularização e ela dá essa voltinha e entra no polo distal. E a partir do polo distal é que esse sangue vem descendo para o polo proximal. Ou seja, o polo distal é muito vascularizado. O polo proximal, ele já tem um prejuízo de vascularização. Ele tem uma região aqui, mais proximal, que tem um déficit de aporte sanguíneo, principalmente se tiver uma fratura, concorda? Então, se tiver uma fratura aqui na cintura, esse polo proximal ele pode sofrer, ele pode ficar sem sangue, e isso pode levar a uma necrose avascular. O osso morre porque falta sangue, ou uma osteonecrose, que é uma falta de sangue no osso. Por isso que as fraturas mais distais, que é um osso mais vascularizado, elas consolidam melhor. Elas colam melhor, rapidinho, em menos tempo. Já as fraturas do polo proximal, elas demoram mais para consolidar, às vezes elas não consolidam, e às vezes isso aqui ainda vira uma osteonecrose, que é uma necrose desse polo proximal. Por isso que as fraturas do polo proximal têm um prognóstico ruim, um prognóstico pior. Por isso que as fraturas do polo proximal geralmente são de tratamento cirúrgico, porque eu não vou ficar ali esperando 2, 3, 4 meses esse ossinho colar. Eu vou lá e ponho um parafuso, tá bom? Então, vocês entenderam as duas coisas mais importantes da anatomia do escafoide. Primeiro, que ele é 80% coberto de cartilagem, e segundo, que a sua vascularização é retrógrada. E por isso, 1/3 das fraturas do polo proximal vão evoluir para osteonecrose. Ok, Marcela, entendi tudo, e agora, como que eu vou diagnosticar a fratura do escafoide? Então, primeiro você tem que saber o mecanismo de trauma que eu já falei para vocês. Queda com a mão espalmada no chão, com uma hiperextensão, de geralmente acima de 95 graus de extensão. Por quê? Porque 90 a 95 graus geralmente fratura o rádio. Aqui, geralmente fratura o escafoide, ó, hiperextensão. E pode ter ali um leve desvio radial do punho, tá? Então, ó, lembrando, desvio radial, eu vou inclinar o punho para o lado radial da minha mão, e desvio unar, eu vou inclinar o punho para o outro lado. A maioria vai ter um leve desvio radial aqui, ó, para ter a fratura do escafoide. Por que isso é importante? Porque já caiu em prova, tá? Então, assim, para vocês ainda na academia, na graduação, não precisa
saber que é com desvio radial, mas se tiver algum residente aí, fica aí a informação de 10 graus de desvio radial, tá bom? Quadro clínico, como que o paciente vai chegar para você? A gente já sabe que é homem, jovem, geralmente associado ao esporte, e ele vai ter dor na tabaqueira anatômica. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período lá no UFMG, os veteranos falaram assim: para sua aula de anatomia amanhã, você deve trazer uma tabaqueira anatômica. Imagina 100 calouros procurando tabaqueira anatômica nas lojas hospitalares, lojas cirúrgicas, que não tinha internet, que você comprava as coisas fáceis assim, né? Isso era o quê? 2008 que eu entrei na faculdade. Então, não tinha isso de comprar coisas na internet e chegar no dia seguinte. Então, lá vai todos os calouros nas lojas, papelarias, loja cirúrgica ali ao redor da faculdade, tentando comprar uma tabaqueira anatômica. E depois a gente descobriu que tabaqueira anatômica era essa região da mão, formada aqui na base do polegar, na região dorsal, pelo primeiro e terceiro compartimento extensor. Então, esse fundinho que a gente tem aqui na mão. Apertem esse fundinho aí de vocês. Vocês estão apertando o escafoide de vocês. Então, quando tem uma fratura de escafoide, olha só, alta sensibilidade, quase 100% de sensibilidade para que seja uma fratura de escafoide. Ele vai sentir dor aí nessa região, porque o escafoide dele que está aí. Então, dor na tabaqueira anatômica é o principal, mas pode ter dor no tubérculo do escafoide, que é essa tuberosidade que a gente palpou junto em alguns momentos anteriores aí na aula. Também pode ter dor na pistonagem, que é a compressão axial. Eu puxo e afundo o polegar, porque aí o meu primeiro metacarpo bate no trapézio, que bate no escafoide e sente dor, tá? É o teste da pistonagem. Esse teste também é usado na risartrose, que é a artrose da primeira carpo metacárpica, que eu falei lá no comecinho da aula. Tá vendo que as coisas estão começando a se conectar? Ortopedia é muito legal, né, gente? Além disso, pode ter dor que piora com o desvio radial, porque aqui eu estou fazendo uma compressão em cima do meu escafoide. Pode ter dor na pinça polegar indicador, porque quando eu faço força de pinça, eu aumento a carga nessa articulação. Então, todos esses sinais aqui podem estar presentes. Não vai estar roxo, provavelmente não vai estar inchado. Vou corrigir, tá, gente? O não vai estar roxo, vou falar com termos técnicos médicos. Não vai ter equimose, que é aquele aspecto violeta da pele, e não vai ter edema. Abre um parêntese aí que eu quero ensinar uma coisa. Hematoma é uma coleção de sangue dentro de algum lugar do corpo, né? Um hematoma intracraniano, hematoma intramuscular. Hematoma é uma coleção de sangue. Diferente de equimose. Equimose é quando está na pele o roxo mesmo, tá? Então, quando vocês verem um roxo na pele, não chamem de hematoma, que agora vocês já são quase médicos, então, se está roxo na pele, é equimose, tá? O hematoma, às vezes, você nem vê. Se for um hematoma intramuscular dentro do quadríceps, você não vai ver o roxo na pele, tá bom? Então, hematoma é uma coleção de sangue. Beleza, fecha parênteses, volta aqui para a nossa aula. Eu suspeitei de uma fratura de escafoide. E aí? Eu vou pedir a radiografia. E se eu pedir a radiografia e eu não conseguir ver? Aí você tem uns critérios de Berg, da Clinical Scaphoid Score, que é um score que você vai avaliar a pontuação desse paciente. Resumindo para vocês, tá? Resumindo aqui, se ele tiver dor na tabaqueira anatômica, que é o número 1, com dor no tubérculo do escafoide ou dor no teste de pistonagem, você vai pedir ressonância magnética desse paciente. Ou, se você estiver no SUS, na UPA, você vai reavaliar esse paciente em 2 semanas. Porque aí, com 2 semanas, tem uma reabsorção focal ali na região da fratura de 0,5 milímetros. E aí, a listrinha da fratura vai ficar evidente na radiografia. Eu vou até escrever isso aqui para vocês, ó. 25% das fraturas de escafoide são ocultas. Você não vê na radiografia inicial. Então, isso aqui, se a gente não souber, a gente manda o paciente embora com fratura de escafoide.
É muito, 25% é muito, tá, gente? É 1 a cada 4. Então, às vezes, a gente não vê a fratura de escafoide na radiografia inicial. Só que se ele tiver uma clínica sugestiva, ou seja, dor na tabaqueira, dor no tubérculo, teste de pistonagem positivo, eu vou falar, meu caro, ou você vai fazer uma ressonância, se for no convênio, no particular, ou você vai voltar em 2 semanas para eu repetir sua radiografia e a gente vê se realmente tem ou não tem fratura, tá? Então, não é errado fazer isso, está nos livros, está na literatura, você vai fazer uma dessas 2 condutas se você não conseguir ver a fratura de escafoide logo de primeira. Você pode colocar uma tala no paciente, ele volta com a tala, você tira a tala e repete a radiografia. Quais exames de imagem que eu vou fazer? Vou fazer AP, vou fazer perfil, vou fazer AP com desvio NAR. Por que AP com desvio NAR? Porque quando eu faço desvio NAR, aquele meu escafoide, que tem uma posição anatômica ali de 45 graus de flexão, ele vai estender. E aí, ao invés de ver meu escafoide assim, ó, dobrado, né, fletido, eu vou esticar ele todo, eu vou estender ele todo e vejo um escafoide bonitão. Olha essa imagem, que linda, o escafoide bonitão. Isso aqui é um AP com desvio NAR do punho. E aí eu consigo ver o escafoide ali, a compridão, e não tenho dúvida, aqui eu vejo a fratura claramente, tá? Então, são algumas técnicas e formas da gente tentar visualizar a fratura na radiografia inicial. Essa incidência chama incidência de Zitter. É uma incidência que está no Rockwood, que é a nossa referência bibliográfica para a prova, e eu achei lindo esse epônimo, claro, coloquei aqui, porque se tiver algum residente assistindo, decora essa incidência aí, que se fosse eu colocava uma questão disso aí na prova. E eu coloquei essa imagem também para vocês verem como é vista a radiografia de punho em perfil. Porque assim parece que sobrepõe tudo, né? Mas quando a gente vai treinando o olho, a gente consegue ver, ó, o capitato, de branquinho aqui, o escafoide que está desenhado aqui, ó, de vermelho, o semilunar, que é uma meia-lua, que é esse amarelinho, o rádio, que é esse azulzinho, a una de verde. Então, eu coloquei aqui para vocês verem essa imagem, que é muito bonita e que, com o passar dos anos e com o treino do olho, você vai adquirindo ali aquele olhar de águia para conseguir ver esses ossinhos, tá bom? Bom, seguindo aqui, então, quais são as incidências radiográficas? AP, o perfil, mentira, AP ou PA, né, que é anterior, posterior ou pós-anterior, perfil, AP com desvio NAR, que é, sim, necessário, se você desconfiou de fratura de escafoide, você tem que pedir AP com desvio NAR, tá? Já vai pro raio-x com esse pedido. Não espera ele voltar, não, já manda com esse pedido. Ou pode fazer as oblíquas ou a incidência de Zitter, que eu coloquei aqui só para a prova mesmo, tá? Vocês não precisam saber isso aqui, não. O que vocês precisam saber tá de rosa. Ok. Outras opções além de radiografia? Tomografia, ressonância e cintilografia. A ressonância é o exame de escolha para fratura oculta de escafoide. Então, se você tem disponível no seu serviço, é um serviço particular ou de convênio, você vai pedir a ressonância. Se não, você manda voltar em 2 semanas para repetir a radiografia. A vantagem da ressonância, olha só, ela mostra a osteonecrose também, que é essa partezinha escura aqui do escafoide, é a parte que está sem sangue, tá vendo? Então, aqui é uma osteonecrose ou uma necrose avascular de uma fratura que teve do escafoide e que evoluiu aqui com a osteonecrose, tá? Do polo proximal. Existem classificações anatômicas, classificações de traço de fratura, mas a que a gente mais usa é a de Ebert-Fischer. Eu vou resumir ela aqui para vocês rapidamente, ó. As fraturas estáveis, A1 e A2, as fraturas instáveis, que são a maioria, divididas em B1, B2, B3 e B4, e depois foi acrescentado o B5, que é a fratura cominutiva, cominuída, fragmentada, todos esses 3 nomes são sinônimos. Tipo C é um atraso de consolidação, e tipo D é non-union, ou seja, não união, ou seja, em português, pseudoartrose. Como que eu vou tratar esse paciente? Se esse paciente tiver uma fratura aguda, sem desvio, fratura na cintura ou no polo distal, que é a parte mais vascularizada, se não tiver fratura associada, se não tiver lesão ligamentar associada, eu posso tratar conservador. Um gesso longo, axilo palmar por 6 semanas, mais uma luva de gesso mais 6 semanas. Isso significa, gente,
3 meses de tratamento. É muito tempo. Pensa você 3 meses com gesso. Então, acaba que, hoje em dia, para muito paciente, por exemplo, você, estudante de medicina, eu, cirurgião de mão, a gente acaba operando muitos pacientes, atleta, né? Então, a gente não vai deixar um cara, às vezes, com 3 meses de gesso. Mas no SUS, ou o paciente que não tem indicação, não tem problema ficar de gesso, a gente bota o gesso lá no paciente, tá? Agora, se o paciente tiver fratura do polo proximal, que é aquele polo onde tem menos vascularização, ou se tiver uma fratura com desvio, ou se tiver luxação associada, ou cominuição, ou perda óssea, ou alteração dos ângulos dos ossos nas radiografias em AP e perfil, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é muito específico para vocês, aí eu vou fazer um tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico pode ser ou com parafuso, ou com placa. A maioria é feita com parafuso, e a gente tem atualmente 2 parafusos principais, que talvez vocês já tenham escutado falar, que é o de Ebert e o de Acutrac. Acutrac, acho que escreve assim, tá? Que é a marca do parafuso. Ou uma plaquinha que dá para colocar também, principalmente quando precisa colocar um enxerto, ou quando, né, tem perda óssea. Complicações da fratura de escafoide, pseudartrose, que é não consolidação, osteonecrose, que é a necrose avascular, consolidação viciosa, que é quando consolida torto, e aí faz uma deformidade em corcova, que a gente chama de humpback, e pode ter também infecção, síndrome dolorosa regional complexa, que antigamente era chamada de síndrome de distrofia simpático-reflexa, ou SUDEC, né? Antigamente a gente chamava assim, hoje a gente chama de síndrome dolorosa regional complexa. Ou pode ter também ruptura de tendão. Então, são várias as complicações. Fratura de escafoide não é simples, é a fratura mais comum dos ossos do carpo e é a fratura com maior risco de não consolidar. Então, temos que ficar de olho, não comer mosca. Então, take home message aqui para vocês. As fraturas dos ossos do carpo são difíceis de ver mesmo, então muitas vezes vai precisar de TC, de ressonância, até 40% vão passar desapercebidas, no caso do escafoide, 25% são ocultas, elas não aparecem na radiografia, então se você tiver em dúvida, ou você pede um exame, ou você imobiliza e repete a radiografia em 2 semanas. Alguma dúvida? Deixa eu ver porque que tem um kkk aqui. As listas de presença. Olha só, 85 pessoas. Então, 15 desistiram da nossa aula. Parabéns aos 85 que ficaram e que vão saber diagnosticar fratura de escafoide, não vão comer mosca. Parabéns para vocês. E aí, pessoal, dúvidas? Ah, tem umas mãozinhas levantadas. Deixa eu ver se eu consigo ir na ordem das mãozinhas. Lucas Leal de Oliveira, pode perguntar. Ah, ele deve ter levantado a mão sem querer, né? Alguma dúvida, pessoal? Aula, gostei da aula. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. Vou parar a gravação aqui para a gente continuar com as dúvidas, tá?